agora queremos lhe convidar para uma reflexão na lição de número 10 da CPAD, que traz o tema Última Defesa de Jó. Olha que bom! Passamos as últimas lições estudando sobre as acusações que Bildade, Elifaz e Zofar fizeram a Jó. E agora, Jó se defende. Nesta lição, nós vamos perceber exatamente isto. Para tanto, eu quero convidá-lo para a leitura do capítulo 29 do livro de Jó, de 1 a 5, que assim nos diz a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Amados, esse texto bíblico vai mostrar exatamente a reflexão de Jó, do seu passado e do seu presente. Nesta lição, nós vamos perceber que Jó faz uma retrospectiva de sua vida. Ele pôde ver o quanto foi abençoado, né? Embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a sua esperança. O sofrimento de Jó foi tamanho que sufocou a sua esperança. É muito importante fazermos esse exercício, meus queridos, uma retrospectiva, mas sem, contudo, perder a esperança. Na verdade, Jó não perdeu a esperança, mas em dado momento sua esperança ficou sufocada. Não é? Ele quase não consegue respirar, vendo que era uma pessoa abençoada e que agora estava passando por momentos tão difíceis. O que Deus fez em nosso passado, meus queridos, deve nos trazer a esperança para o presente. Ora, se no passado Deus já te deu tantas vitórias, Ele é o mesmo, Ele não muda. Malaquias disse: Eu, Senhor, não mudo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso só é possível uma vez que estamos em Cristo. Se você está em Cristo, se você já foi justificado por Cristo, descanse no Senhor. Confie no poder restaurador do nosso Deus. Do ponto de vista humano, nós sabemos que é impossível recuperar, não é, a esperança diante da tragédia. Porque no ponto de vista humano, nós olhamos muito para o presente, o que estamos vivendo. Mas do ponto de vista divino, passado, presente e futuro para Deus, é tudo a mesma coisa. Na força do Espírito Santo, querido, nós podemos recuperar toda e qualquer situação. Acredite nisso. No poder de Deus, nós podemos recuperar aquilo que se perdeu. Conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Não é? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jó se lembra aqui do seu passado glorioso, mas ele vê sua triste realidade atual. E isso como que tenta sufocar a Jó. Agora, o que lhe resta é escárnio, é vergonha, mas Jó faz uma última apelação ao tribunal de Deus. Jó faz um apelo, né? Faz uma defesa para que Deus visse a sua integridade e pudesse lhe restaurar. E nós vamos ver que no decorrer desta lição, o Senhor realmente atenta para Jó e lhe mostra um ser justificado, perdoado, e lhe abençoa no seu último estado mais do que no primeiro. Louvado seja Deus. E eu queria lhe dizer a você que ouve esta mensagem, esta programação: Deus pode fazer o mesmo na tua vida. Não desanime, não se desespere. Se o momento presente seu não é dos melhores, você já viveu situações muito melhor que a que está vivendo. Olha, não desista. Não chute o balde, como diz uma expressão popular. Não é? Não chute o pau da barraca, não.
continue confiando no Senhor. Não se desespere, não perca a sua esperança, pois a esperança é a expectativa confiante de que tudo pode voltar ao normal. E o nosso Deus, ele é especialista em fazer isto, em restituir aquilo que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos na nossa lição, Jó relembra seu passado de glória. A partir do versículo 1 do capítulo 29, Jó já vai lembrando quem ele era. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó começa a lembrar da proteção de Deus na sua vida, a sua prosperidade material, sua prosperidade espiritual. Olha, amados, os perdedores podem ter permissão para falar e não há nada de que falem com mais sentimento do que sobre os confortos que eles foram privados. Isso é natural de quem perde. Isso é natural de quem está enfrentando dificuldades no presente, né? A prosperidade anterior é um dos assuntos mais agradáveis do pensamento e da conversa de quem perdeu. Normalmente, quando você se depara com alguém que tinha uma vida abençoada, uma vida próspera, ele sempre fala, né, daquilo que perdeu, daquilo que ficou para trás. Assim era Jó. Jó começa com um desejo. Quem me dera ser como eu fui. Glória a Deus. Assim Jó inicia seu relato falando da sua prosperidade. O seu desejo é: quem me dera que eu estivesse em tão boa condição como eu estava antes. Que eu tivesse riqueza, honra, prazer, como eu tinha então. Esse é um desejo natural de todo ser humano que está na prova. Jó deseja isto exatamente a partir de uma preocupação que ele tinha, não tanto com seu sossego e tranquilidade, mas quanto pela sua reputação, pela glória do seu Deus, que julgava Jó que tinham sido eclipsados por seus sofrimentos atuais. Para Jó e para qualquer outra pessoa, quando chega o sofrimento, quando chega as perdas, as decepções, parece que o poder de Deus está em eclipse. Uma nuvem embaça e você não consegue ver o mesmo poder que Deus tem. Pois bem, é o que exatamente Jó nos revela nas suas palavras. Quem me dera que eu pudesse ser restaurado, a minha prosperidade. E então vem aí as censuras, as repreensões de seus amigos que fizeram Jó ficar silenciado por muito tempo. Seus próprios princípios que parece que desaparecem. Bom, amados, se o nosso objetivo em desejar a vida, a saúde e a prosperidade, porque Deus possa ser glorificado e que a credibilidade da nossa profissão, da nossa prosperidade ser resgatada, preservada e promovida, seja exatamente para a glória de Deus, pode ficar certo. Deus está contemplando o teu coração. Se você se preocupa em estar bem, em sua situação ser restaurada para que Deus seja glorificado, pode ficar tranquilo que Deus está te acompanhando, Deus está te vendo e Ele pode a qualquer momento restaurar tudo que você perdeu. Olha Jó dizendo, quem me dera que eu estivesse em tão boa condição de espírito como eu estava então. Lembra que ele fala aqui que Deus me guardasse como naqueles dias ele me guardava. Então a luta fez com que Jó se sentisse como que abandonado. Mas Deus não abandona. Isaías falou, o Senhor falou pela boca de Isaías, não temas, eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. É que a luta, a prova, faz muitas vezes nós pensarmos que Deus nos abandonou. Mas ele não abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo de que Jó mais se queixava agora era um peso sobre o seu espírito. Ele estava batido devido ao fato de que Deus, para ele, havia se afastado. Por isso ele desejava que pudesse ter agora o seu espírito exaltado e encorajado na obra de Deus, como tinha antes. Que tivesse a comunhão que tinha antes, a liberdade que tinha antes. Era esse o pedido de Jó, Ele disse, olha, eu queria ser como eu fui nos dias da minha mocidade. Como era nos dias da minha mocidade.
quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. O que é que Jó está desejando aqui? Que o Senhor voltasse a se revelar para ele. Glória a Deus. Jó, quando estava no pleno vigor da juventude, pôde desfrutar das revelações de Deus. Mas olha, quando o problema vem, quando a crise chega, muitas vezes nos oprime de tal forma que até as revelações de Deus desaparecem. Glória a Deus. Parece que Deus não fala mais, parece que não sentimos mais a presença de Deus. Agora, meus amados irmãos, observem, aqueles que prosperam nos dias da mocidade e não conhecem os dias negros e nublados que vêm pela frente. Duas coisas tornam os meses passados, quando chega a prova para essas pessoas. Primeiro, o fato de que a consolação de Deus parece que não existe mais. Outro caso, sim, é a perca da alegria, da prosperidade, da doçura, da benevolência de Deus, da misericórdia de Deus. Quando você está na bênção, mas não se lembra que dias de trevas poderão vir. A Bíblia fala no dia mau, quando você não se previne que o dia mau pode chegar, essas duas coisas poderão lhe atormentar. Primeiro, você achar que Deus lhe abandonou. Segundo, não acreditar na benevolência de Deus. Não crer na misericórdia de Deus. Não meditar que aquele Deus que lhe abençoou no passado, ele é o mesmo. Se ele permitiu tamanha prova, é porque ele tem um propósito, ele tem objetivos. Então, é importante se preparar para o dia da adversidade. O salmista, ele dizia isso, exatamente, que o Senhor o guardasse do dia da adversidade. Então Jó, ele tem esse reconhecimento, Ele se lembra da sua prosperidade material, da sua prosperidade espiritual. Jó lembra-se do seu reconhecimento que ele tinha na sociedade, os jovens lhe respeitavam, ele tinha uma posição oponente perante os necessitados, ele ajudava, ele dava apoio social aos menos favorecidos. Jó chega a dizer no capítulo 29 que era como se fosse os olhos do cego. Jó disse que os estrangeiros ele cuidava, Ele fazia isso acreditando firmemente que resultaria em acabar seus dias em paz, porque ele ajudava o necessitado, o pobre, o cego, o jovem, todos que lhe procuravam. E aí Jó faz uma ponderação importante. Jó era um rico fazendeiro, rico comerciante, temente a Deus, praticante da sua religião, valorizava muito a família, era um homem que defendia a justiça social, não era socialista em termos modernos, pois os tais proíbem a fé em Deus e destrói a família. Não, Jó era um homem temente a Deus, defendia a justiça social, mas era um homem que repartia, era um homem generoso, era um homem bondoso. E isso criou em Jó uma expectativa de que seus dias seriam somente de bênçãos. E aí, querido, eu queria trazer uma ponderação importante com você. Dizer a você que os bens que fazemos, a bondade que temos, os atos de generosidade que praticamos, não nos isenta da dor, da luta, porque nós ainda estamos aqui na terra, nós ainda estamos no mundo. Podemos a qualquer momento sermos atacados por qualquer adversidade. Mas de uma coisa tenha certeza. De uma coisa tenha certeza. A palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você é alguém que semeia o bem, se você é alguém que faz o bem, se você é alguém que está sempre preocupado com o pobre, com o necessitado, se você é como o Jó disse: eu era o olho do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pão do faminto, eu era a água para o sedento. Pode ficar certo. A Bíblia diz, Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você ceifará, se não houver desfalecido. Continue fazendo o bem. Você fez o bem o ano inteiro. Estamos chegando ao final do ano. Não se canse. Não desista. Prossiga fazendo o bem,
prossiga sendo o olho do cego, os pés do aleijado, a água para o sedento, o pão para o faminto. E creia na palavra de Deus, que diz que aquele que assim semeia, certamente a seu tempo ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Jó lamenta seu estado presente. Jó que tinha um passado de prosperidade, Jó que era próximo materialmente, socialmente, Jó que era próximo na sua família, nos seus negócios. Ele agora sente o desprezo dos jovens, sente a tristeza pela falta de reconhecimento daqueles que ele tanto ajudou, que ele tanto abençoou. Na prova agora, os seus amigos, ao invés de chegar para ajudar, chegam para lhe acusar. Aquelas pessoas que sempre dependiam de Jó, agora se afastam dele. Sua própria esposa, que ele tanto amava, que já tinha tido 10 filhos com ela, chega para ele e diz: Jó, até o hálito da tua boca me faz mal. Veja, então Jó se encontra numa situação deplorável, né? A torpeza das pessoas afrontavam a Jó, as palavras, Jó é pisoteado, Jó é desprezado, até os mais jovens, de menos idade do que ele, né? Que deviam ter respeito a Jó, apesar das suas doenças, das suas lutas, mas a Bíblia diz que ridicularizavam de Jó, né? Criticavam a Jó. Meus amados irmãos, que situação tão difícil que Jó enfrenta, né? Jó exatamente chega no fundo do poço. Jó se sente como alguém abandonado por Deus. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, né, leva a Jó a esse estado, a se sentir abandonado por tudo e por todos, e até por Deus. Só vejo Jó falhando nesse ponto, porque Deus não abandona jamais. Deus pode até permitir a luta. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios 10:12, ele disse: olha, ele não nos prova além do suportar. Antes, com a prova, ele dá o escape. Louvado seja Deus. Então, querido, você que está sendo provado, você que está enfrentando momentos difíceis na sua vida, quem sabe essa lição está lhe fazendo refletir, recordar. Você está dizendo como Jó: pastor Jairo, o senhor não sabe, eu já tive uma vida próspera, eu já fui muito abençoado, já tive um bom emprego, eu já tive um bom carro, eu já tive uma boa loja, eu já tive uma família maravilhosa. Mas hoje estou passando por momentos difíceis. Quem sabe quantos que me ouvem neste momento estão fazendo esta reflexão, fazendo uma comparação dos dias passados com os dias presentes, estão percebendo uma diferença muito grande. Não sabia Jó que Deus só tem bons planos a nosso respeito e dele só vem boas dádivas. Olha o que disse o profeta Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja Deus. Jeremias está trazendo uma palavra maravilhosa para quem está enfrentando esse momento, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos aí é planos, é propósito. Deus tem planos com a minha vida e com a sua vida, querido. Ele diz, olha, e os meus planos, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Deus não deseja o mal para ninguém. Deus só deseja o bem. E ele diz que vai dar o fim que esperais. Aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele, o Senhor tem um fim melhor para lhe dar. Olha, São Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observe esta palavra: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que você conhece de bom e de perfeito vem da parte de Deus. Ele só tem o melhor para nos dar. Aleluia! Desce do Pai das luzes.
desce do Pai Celestial, em quem não há mudança, nele não há mudança, ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é um Deus eterno, ele é criador do tempo, está acima do tempo e ele é o dono do tempo. Descansa no Senhor. Talvez você se sinta como Jó, né? Jó sentiu-se como que estava abandonado por Deus, né? Jó, quase em desespero, chega a pensar isso, que tinha sido abandonado pelo Senhor. Né? Jó se sentiu abandonado pelos homens, Jó se sentiu abandonado pelas pessoas, Jó se sentiu abandonado até por aqueles que ele ajudou, que ele socorreu. Né? Jó se sentiu como uma escória. Quantas pessoas não passam por esse sentimento a essa hora? Quantos que me ouvem que estão se sentindo abandonados? Pastor, eu fui abandonado pela minha esposa, outros eu fui abandonado pelo meu esposo, eu fui abandonado pela minha família, os meus amigos me abandonaram. Quanta gente com esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola a nossa alma? Mas, amados, cheguemos diante de Deus, entreguemos tudo no altar do Senhor. Confie no Senhor, ainda que esse sentimento venha ao seu coração, mas coloca todo esse sentimento aos pés do Senhor. Ele é poderoso para te ajudar. E agora, Jó faz a sua última defesa. Jó se coloca diante de Deus. No capítulo 31, ele diz: Senhor, eu fui um patrão justo. Eu ajudei aqueles que trabalharam comigo. Senhor, eu fui um juiz justo. Quando eu julgava, eu nunca levantei a mão contra o órfão. Eu sempre ajudei o necessitado. Jó começa a se defender com a sua justiça. Jó se lembra que foi justo até com os seus inimigos, até com os forasteiros que passaram por ele. Jó diz: eu abençoei, nunca amaldiçoei. Nos versículos 35, 37, Jó lembra de sua administração. Jó lembra do seu juramento que fez. Jó lembra que seu braço, não é? Era um braço que se estendia para o necessitado, para o carente. Jó está fazendo a sua defesa. Esse capítulo 30 contrasta com o capítulo 29. Pois no capítulo 29 Jó só lamenta, mas no 30 ele busca se defender. No lugar em que Jó desfrutava do respeito e da honra dos anciãos da cidade e das pessoas importantes, Jó agora se sente desprezado pelas pessoas mais vis, não é? Mas ele impõe o seu respeito. Ele introduz agora a sua posição, dizendo: olha, gente, eu sempre fiz o que era bom. Eu sempre ajudei, eu nunca fui injusto. Né? E o capítulo 29 termina Jó lembrando de como em épocas passadas ele era semelhante a um rei entre os homens. Aí Jó impõe a sua posição. Você pode fazer isto na presença de Deus. Chegue a Deus, né? Coloque diante dele o seu passado, o seu presente e diga: Deus, lembra-te do que eu fiz, como eu sempre andei. Traga à memória aquelas palavras do rei Ezequias, quando Isaías chegou dizendo: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Pense que mensagem tão difícil de ser absorvida. Mas naquela hora, o rei Ezequias se vira para a parede, começa a chorar, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e diz: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia! Oh, e o Senhor ouviu a oração de Ezequias. O profeta ainda estava no portão da casa, do palácio, quando o Senhor torna a dizer: Isaías, volta, e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então faz o mesmo nesta oportunidade. Vai à presença de Deus. Coloca o teu passado, o teu presente diante de Deus. Invoca a bênção do Senhor. Esse Deus, ele é maravilhoso para nos ajudar. Faça como Jó, creia na justificação. Jó cria na justificação do homem. No capítulo 9, versículo 2, Jó diz: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó está questionando aqui a justificação. No versículo 15 ele diz: a ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes o meu juiz
pediria misericórdia. Então, Jó está vendo a dificuldade, né? A dificuldade do homem se justificar diante de Deus, mas ele ainda apela para a misericórdia. No capítulo 25, verso 4, Jó diz: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Então Jó reconhece a sua necessidade de justificação, mas acredita que Deus é poderoso para justificar, acredita que Deus é misericordioso, reconhece o limite da raça humana. Jó diz: olha, é quase impossível, como seria puro aquele que nasce de mulher? Então Jó reconhece a sua condição diante de Deus, mas apela para o seu poder justificador. Aleluia. Portanto, você que me ouve nessa oportunidade, perdoe a você mesmo. Olha, eu tenho descoberto nessa experiência ministerial que Deus tem me dado. Há muitas pessoas que sofrem muito porque recebem o perdão de Deus, mas não conseguem perdoar a si mesmo. E nesta tarde, neste momento, eu quero encerrar esta mensagem, concluir essa mensagem dizendo para você: perdoe a si mesmo, perdoe. Não é? A justiça própria vem acompanhada de uma consciência de culpa e condenação. Não confie em justiça própria. O homem, ele não tem justiça própria. A justiça que nós podemos alcançar é a justiça divina. Glória a Deus. Se o homem pode encontrar justiça em alguma parte da sua vida, em algum momento da sua vida, essa justiça não é do homem. Nós só podemos ser justificados em Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. Creia no poder da palavra, essa palavra que limpa, esta palavra que purifica, esta palavra que trabalha na vida do homem. Então chegue-se perante Deus com o coração puro, com inteira certeza de fé. Glória a Deus. Ponha toda a sua fé no Senhor Deus e Ele vai purificar a sua má consciência. Louvado seja Deus. Assim como muitas pessoas hoje, Jó estava sempre consciente de seus pecados. O homem não pode fugir desta realidade. Somos pecadores. Estejamos conscientes dos nossos pecados. Todavia, quando nascemos de novo, quando reconhecemos que nossos pecados foram perdoados, pois a nossa vida passada deixou de existir, Deus disse que não mais se lembraria das nossas transgressões. Lembra que o Senhor disse: olha, as tuas iniquidades lançarei no mar do esquecimento. O Senhor se esquece, glória a Deus. Se Deus não se lembra mais, então por que então você fica se lembrando? Você fica se martirizando? Não, meu querido, levante a sua cabeça, confie em Deus. Talvez você diga que ainda não é um justo porque teve fraqueza em algumas áreas da sua vida e que não conseguiu vencer. Mas lembre, 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre está pronto a ajudar. Vá a Ele, confesse os seus pecados, se arrependa, sinta tristeza pelos seus erros, e Ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda a injustiça. Queridos, aqui está uma palavra de Deus que vem exatamente para nos ajudar. Quando um justo peca e sente-se culpado, aparece um sentimento de injustiça, indignidade e de vergonha. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. Mas Deus tem sempre uma solução. Primeiro, quando você confessa os seus pecados, você recebe perdão imediatamente. Segundo, a Bíblia diz que Deus também nos purifica de toda injustiça. Isso significa que nos garante uma posição perpétua de justificados na presença de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude,
que essa palavra possa lhe ajudar na trajetória da vida. Talvez você esteja se defendendo diante de Deus, mas olha, o homem não tem de que se justificar. Glória a Deus. Mesmo que viva uma vida íntegra, uma vida religiosa, uma vida dedicada ao Senhor, mas veja bem, somos pecadores. Aos olhos de Deus, não temos de que se gloriar. De que se gloria o homem? Glorie-se nisso, de conhecer ao Senhor. Então busque a misericórdia de Deus, reconheça que é um mísero pecador, descanse em Deus. Se o seu presente não é tão bom, mas saiba que Deus é poderoso para restaurar a sua vida, para restaurar sua família, para restaurar os seus negócios, para lhe fazer voltar a desfrutar de uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. Desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que nesse final de ano o Senhor visite a sua casa, visite a sua família e que esta bênção da restauração venha sobre você.